O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Neste episódio, o nosso destaque é a Amazônia. Em setembro de 2021, um estudo internacional com coautoria de pesquisadores de diferentes instituições foi publicado na revista científica Nature e analisou como a combinação entre política, seca e incêndios afeta a biodiversidade da Amazônia. A pesquisa apurou que a maior parte de cerca de 15 mil espécies de plantas e vertebrados na bacia amazônica, ou seja, 95% das espécies catalogadas do bioma, já foram afetados pelo fogo no período de 2001 a 2019. Isso representa 190 quilômetros quadrados de florestas queimadas. Esse resultado foi impulsionado pela seca e a política florestal, de acordo com cientistas, que observaram os resultados em diferentes fases neste intervalo. Nosso 102º entrevistado no programa Vozes dos Biomas é um dos coautores do estudo. É o engenheiro florestal Paulo Monteiro Brando, doutor em Ecologia Interdisciplinar pela Universidade da Flórida, pesquisador do Instituto de Pesquisas da Amazônia, IPAM, e professor e pesquisador do Departamento de Ciência do Sistema Terrestre da Universidade da Califórnia. Paulo, obrigada pela participação no programa. E a primeira pergunta, que eu te faço, qual foi o principal resultado apurado nesse estudo? Olá, Sena, muito obrigado pelo convite. E prazer estar aqui conversando com você sobre ciência e sustentabilidade da Amazônia. Olha, esse estudo conduzido pelo Dr. Feng, da Universidade do Arizona, naquela época, teve o principal objetivo quantificar o efeito do fogo na biodiversidade da Amazônia. E esse estudo veio muito à luz do que estava acontecendo em 2019, quando acho que o mundo inteiro focou na Amazônia, por causa das queimadas que estavam ocorrendo no bioma. E para quantificar o que estava acontecendo em 2019, era necessário comparar com outros anos. Era um ano anômalo ou não? Era um ano pior do que os outros ou não? Será que tinha um efeito cumulativo já grande de efeito do fogo na biodiversidade da Amazônia? E o resultado foi que tem um impacto gigantesco o fogo na Amazônia, que é algo que a gente não tende a pensar, a associar fogo, e a Amazônia, a floresta que chove bastante, mas pelas mudanças que têm ocorrido, principalmente no uso do solo, ou seja, desmatamento, a gente tem muito fogo na região. E se a gente soma todos esses fogos que aconteceram, se a gente vê um impacto cumulativo desses incêndios nos últimos quase 20 anos, a gente chega a um resultado impressionante, que boa parte das espécies que ocorrem na Amazônia, pelo menos de plantas e vertebrados, já foram ali afetadas pelo fogo. E isso quer dizer que o quintalzinho delas, então, essa espécie utiliza aquela área, já foi afetado. Para plantas, isso é super importante, porque a gente pode ter perda de árvores que produzem frutos para a biodiversidade, etc. A gente pode ter algumas espécies que ciclam bastante carbono e água. E para os bichos, obviamente, é super importante também. Às vezes, muitas vezes, essas espécies acabam escapando do fogo, elas não são queimadas necessariamente ou morrem ali, mas elas são muito afetadas pela mudança no habitat. Então, pode ter mudança na quantidade de luz, de umidade, na produção de frutos, a quantidade de alimento que a floresta acaba produzindo, e tem um efeito muito prolongado. Mas o principal resultado do estudo foi só mostrar, olha, boa parte da biodiversidade da Amazônia está sendo tocada de alguma maneira e degradada pelo fogo, algo que não era muito comum antes da entrada da expansão agrícola naquela região. E a gente vê que teve um período de esperança, que foi a redução do desmatamento e, de certa maneira, dos incêndios florestais e queimadas na Amazônia de 2008 a 2014, mas que teve uma reversão nessa trajetória de esperança, vamos dizer,
a redução do desmatamento, e a reversão se acelerou e teve um aumento muito grande em desmatamento em fogo a partir de 2018, acelerando mais em 2019, e uma trajetória continua em 2020. E isso acaba colocando mais espécies em risco de serem impactadas negativamente pelo fogo. E, Paulo, a gente pode dizer que algumas espécies, assim, elas podem ter sido extintas com todo esse histórico que você falou, né, de fogo? Olha, o fogo em si, dificilmente, se a espécie tiver uma distribuição muito restrita e o fogo ocorrer naquela área e causar um impacto muito grande, tem uma chance de extinção de algumas espécies, de espécies que a gente chama de espécies raras, que são pouco comuns. Mas a gente tem outras espécies que são normalmente tem uma distribuição mais ampla, e essa distribuição mais ampla normalmente acaba que o fogo não consegue extinguir a espécie. O principal fator, hoje em dia, que leva à extinção de espécies na região, ou pelo menos coloca em risco de extinção, é o desmatamento e a perda de hábitat. E o fogo é utilizado como um elemento para tirar todo aquele material, toda aquela floresta derrubada e limpar os campos para a produção agrícola ou colocação de pastagem. Algumas dessas queimadas adentram a floresta e acabam queimando, impactando negativamente. Mas extinção em si a gente não conseguiu medir nesse estudo. Só que algumas espécies em alto risco, ameaçadas, foram impactadas. Você pode citar algumas dessas espécies para a gente? Olha, temos o macaco-aranha, né? Algumas espécies que são bem, acho que, conhecidas para boa parte da população. Várias espécies que são meio raras nessa região, algumas do gênero da maçaranduba, por exemplo. Algumas aves, que tem uma que parece ali um pica-pau, que foram impactadas. Mas a gente não pode dizer que todas as espécies foram negativamente impactadas, né? Normalmente, a gente conduziu um experimento de fogo no sudeste da Amazônia, então a gente queimou floresta experimentalmente durante o período. A gente viu que realmente o impacto maior, pelo menos nos animais, foi através da mudança de hábitat. E a gente sabe que tem uma diferença entre floresta tropical e, por exemplo, o cerrado, né? No comportamento também do fogo. E eu gostaria que você explicasse isso para a gente, né? Para as pessoas entenderem nessa dinâmica. Sim, sim, é super importante. Então, quando a gente fala de fogo na Amazônia, normalmente a gente está falando de queimada de desmatamento, é o último processo de desmatamento. Isso ocorre porque tem gente especulando para terra, roubando terra ou tentando abrir novas áreas agrícolas. Isso, de vez em quando, né, esses fogos, essas queimadas acabam iniciando incêndios florestais. Isso ocorre principalmente quando está muito seco e quente, porque se a gente tem a nossa árvore do nosso jardim, a gente tem nossas plantinhas em casa, se a gente esquece de colocar água ou se não chove, essas plantas vão sofrer. Normalmente, uma das principais coisas que a gente vê é essas plantas soltando as folhas, né? E acabando diminuindo a quantidade de folhas. E de certa maneira, as florestas da Amazônia são parecidas, porque quando você está muito quente, muito seco, elas deixam de perder água. E para fazer isso, para reduzir essa quantidade de água que a floresta está bombeando para a atmosfera, ela solta as folhas. E essas folhas acabam virando combustível, né? A floresta fica mais fácil de queimar, porque também entra mais radiação solar. Então, a floresta tropical, em geral, tem um acero natural, que é a umidade dentro do subbosque, quando a gente anda ali no subbosque, que é super úmido. E essa é uma característica que a protege do fogo. Então é super importante a gente pensar. A floresta amazônica tem um acero natural que é relacionado à umidade no subbosque da floresta, que tem uma relação direta com a quantidade de folhas. Então, quando a gente olha a nossa plantinha no jardim, cai um monte de folha, entra mais radiação, aquela folhinha seca, se você ali colocar um fogo, pode até pegar fogo, né? Na floresta amazônica, do mesmo jeito. E tem muita gente
ali na borda da floresta, utilizando fogo para manejar pastagem, para desmatar áreas. Então a floresta está protegida, mas sempre tem uma ameaça. A partir do momento que tem uma seca muito forte, esse fogo pode entrar. Então é uma ameaça constante. É quase como se fosse um vírus ali tentando entrar e se espalhar na floresta. E daí tem o cerrado, que é muito diferente. O cerrado, né, a savana mais biodiversa do mundo, um ambiente super velho, de certa maneira, né, que evoluiu para estar naquele espaço, com uma biodiversidade gigantesca, raízes profundas, prover vários serviços ecossistêmicos para a nossa sociedade. E esse bioma está sendo também muito ameaçado. E o que acontece lá não é simplesmente que tem mais fogo ou menos fogo. Tem uma mudança no regime de fogo, em geral. Algumas regiões estão queimando demais, em épocas diferentes, porque tem uma expansão agrícola gigantesca. O bioma não é protegido legalmente como a Amazônia. Na Amazônia, 80%, no bioma cerrado, 36%, dependendo da região, até menos. E isso acaba mudando, né, o regime de fogo. O fogo faz parte do cerrado, de alguma maneira, mas normalmente o fogo ocorre em determinadas épocas, normalmente são iniciados naturalmente por raios, né, quando você tem uma chuva muito forte, então tem um pouco de umidade ali ainda, o fogo não se alastra para áreas gigantescas toda vez. E quando a gente acaba colocando fogo na paisagem, e fazendo esse papel do raio, de certa maneira, a gente coloca o fogo no pico da estação seca, quando está muito quente, e normalmente pode matar mais árvores, mais espécies lenhosas, arbustos, do que normalmente. E quando a gente tem uma expansão agrícola muito ampla e estabelecida, em alguns momentos até a gente remove o fogo dessa paisagem, como a gente vê em várias partes ali do interior de São Paulo, onde tem, na verdade, uma perda de cerrado, porque o sistema está ficando mais lenhoso, ou seja, tem mais espécies de árvores que sombreiam, né, aquele sistema entrando. Então, o fogo faz parte do cerrado para manter, em algumas regiões, aquela fisionomia que a gente vê, né, de árvores tortas. E a gente tem mudado o regime de fogo, tanto na Amazônia, introduzindo mais fogo, é, que normalmente não ocorre na Amazônia, né, fogo. E no Cerrado a gente está colocando demais em algumas áreas, colocando em épocas erradas, que não são naturais em outras, e removendo totalmente em outros locais. Isso está causando um desbalanço geral nesses dois biomas, né? Então, com consequências para tudo que a gente vê, né, nesses biomas, na estrutura dessas florestas, na biodiversidade, e só lembrando que uma árvore gigantona da Amazônia pode bombear para a atmosfera 500 litros de água num dia, né? Então, são mudanças importantes que podem ter repercussões grandes para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, então, são as ações antrópicas, e a gente pode dizer também que as mudanças climáticas, né, os eventos extremos, né, secas, estiagens, né, combinadas, né, não sei se estou correta, né, mas gostaria que você pudesse Sim, explicar sim. também. A gente tem uma disputa por terra, né, nessas regiões. Então, toda quase a especulação que a gente vê sobre desmatamento, sobre fogo, está ocorrendo ou não está, está ocorrendo e é muito para, de certa maneira, roubar terra devoluta do governo. É o principal problema. A gente tem uma área de quase 70 milhões de hectares que o governo ainda não deu destinação. E tem ali uma corrida para ocupar, explorar e degradar aquela área. E isso causa violência, causa vários problemas ecológicos, disrupções nesses sistemas. Então, tem um problema gigantesco ali de especulação fundiária, puramente dito, que tem um monte de consequências ecológicas, como eu falei, até climáticas, porque a floresta amazônica tem um efeito muito grande no clima da América do Sul, de forma geral. Então, esse é o primeiro passo. Tem também um processo que ocorre muito que vai além da especulação fundiária, mas eu diria que a degradação desses sistemas, muito para exploração madeireira, e todos esses processos, quando você tem pessoas nas regiões, acabam que tem a utilização do fogo. Então,
Então, né, e é essencial que a gente feche essas fronteiras, né, onde tem floresta protegida durante a lei, a gente tem que ter algum tipo de monitoramento ou incentivos para que isso não vaze, né, que esse desmatamento adentre essas áreas. Junto a isso, a gente tem... E essas mudanças já alteraram o clima da região, né? Principalmente no sudeste da Amazônia, onde tem mais desmatamento, a gente já vê quase uma expansão da estação seca, por exemplo, de 3 semanas. Isso pode não parecer muito, mas se a gente olha, né, a distribuição dos biomas na região, a diferença entre 1 e 1 mês e meio pode ser a diferença entre uma Amazônia e um outro bioma. Então, são transições muito grandes, né? Muito difícil, por exemplo, encontrar floresta amazônica, onde tem uma estação seca mais longa do que 5 meses. Normalmente fica ali em 4 meses, 4 meses e meio. Então, se a gente está expandindo já em 3 semanas, a gente está colocando uma parte relativamente grande da Amazônia já em risco, por causa do desmatamento, principalmente. E junto com emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. É o processo de savanização, né, que o professor Carlos Nobre, né, também tem citado em trabalhos, né, justamente nessa porção que você citou, né, da Amazônia. Conforme o ar fica mais quente, ele expande e ele chupa toda a umidade da floresta e dessas folhas mortas. Então, o sistema acaba ficando mais inflamável. E junto a isso, você tem secas naturais que ocorrem, que estão ficando mais intensas. Então, são vários elementos que estão aí se formando, que a gente chama da formação da tempestade de fogo na Amazônia, né? Porque tem gente queimando, desmatando, mudando o clima, tem uma mudança global do clima, tem um aquecimento do planeta, e tem secas naturais, e tudo isso coloca uma pressão muito grande nesses sistemas, né? E tem algumas ações que a gente pode fazer localmente para evitar esse processo, e algumas ações mais de longo prazo, né? Que precisam eu acho que da sociedade em geral global para trabalhar. Eu só queria falar um ponto sobre a savanização, que tem várias definições, né? Eu acho que eu prefiro utilizar ali a degradação florestal, né, que ocorre, porque acaba sendo uma degradação florestal. Aquele sistema degradado pode até parecer uma savana se as espécies da savana ocuparem aquela área no longo prazo, mas isso tende a ocorrer em centenas de anos, né? Podem ocorrer. E o que o professor Carlos Nobre normalmente se refere à savanização é porque algumas partes da Amazônia estão com um clima mais parecido do que é comum na savana, no cerrado. Mas não necessariamente que aquela área vira uma savana, porque são completamente diferentes, né? Quando a gente, por exemplo, nossos experimentos, quando a gente olha uma floresta que foi queimada, que sofreu seca, que foi degradada pelo vento, de maneira alguma ela se parece com uma savana, né? Ela parece com um sistema novo, que não é nem uma floresta, não é nem uma savana, é um sistema que é degradado, cheio de quiçaça, de liana, de gramínea, com algumas árvores sobrevivendo. Então, essa é a distinção que eu faria, né, da degradação florestal, dessa savanização, que é mais uma mudança no clima, que o Dr. Nobre se refere. Muito bom, é interessante porque a gente vai aprendendo, né, a esmiuçar mais assim esses conceitos, né, para as pessoas começarem a compreender, né. E esse ano a gente teve a conferência da diversidade biológica 15, né, até em decorrência da pandemia, né, sofreu um atraso. Eu gostaria de saber, esse estudo, ele contribui também para as prioridades da convenção? O que você poderia dizer a respeito? Olha, eu acho que esse estudo e vários outros da região, eu acho que colocam acho que contribuem para essa noção de que a gente tem mudado drasticamente o mundo natural, né, as florestas tropicais, e tem uma perda muito grande da biodiversidade em geral nos trópicos, e que na Amazônia a gente tem a ameaça do desmatamento, que é muito grande, e um dos motivos que a gente tem tanta espécie ameaçada na Amazônia são espécies que só ocorrem na Amazônia, a gente está desmatando a Amazônia, então a gente tem bastante espécies ameaçadas. Mas a gente vai um passo além e mostra, olha, se não nada for feito para barrar o fogo, ele vai se tornar um problema crescente no futuro.
porque os elementos que levam à ocorrência de fogo em florestas tropicais não estão indo embora, né? Eles só estão ficando cada vez mais intensos, e a gente tem até um estudo mostrando que cerca de 16% das florestas do sudeste da Amazônia podem queimar até 2050, que é um aumento muito grande em relação a agora. Isso tem consequências para a biodiversidade, e eu lembro que eu estudei engenharia florestal, mas eu também estava em várias disciplinas da agronomia. Eu lembro que tinha aquelas discussões, né? Ah, biodiversidade, então você vai comer passarinho voando, você gosta de passarinho ali, você gosta daquilo, mas a gente tem que colocar em perspectiva que a biodiversidade, principalmente fauna e animais, a gente tem que associar à floresta. Floresta tem animais, tem bichos e faz parte intrínseca desse processo, desse sistema complexo. Então, se a gente perde os animais, é uma forma severa de degradação desses sistemas. Então, né, a gente tem pouquíssimos animais, por exemplo, que conseguem dispersar ou carregar sementes grandes nessas áreas, nessas áreas. Se a gente perde as antas das florestas, a gente perde um dos únicos animais que conseguem carregar sementes grandes e dispersar na paisagem. Então, eu acho que esse estudo só coloca em perspectiva o tamanho do desafio que a gente tem para proteger esses sistemas da floresta amazônica, né, de incêndios florestais, que é algo que a gente não se preocupava tanto ali nos anos 70, 80, né, quando começou realmente a expansão na região. E você falou há pouco sobre a questão assim, de recuperação local, né? E a gente está na década da restauração ecossistêmica da ONU. Você poderia dar alguns exemplos? Quais seriam atitudes, ações, né, que auxiliam nessa restauração? Sim, sim. Eu acho que é legal, é importante colocar em perspectiva que a gente tem que fazer restauração, né, de áreas prioritárias, mas a gente não pode trocar um pelo outro, né? A gente não pode falar, vamos continuar desmatando porque depois a gente faz a restauração, porque é muito difícil se recriar uma floresta. A gente tem exemplos muito bons, teve um avanço muito grande, eu diria que nessa ciência da restauração, mas ainda é muito difícil você criar uma floresta amazônica do nada, né? Então, acho que e quando a gente vê o custo de restauração ainda é muito alto, e a gente está fazendo a restauração enquanto a gente perde ainda muita floresta. E eu acho que essa conta não fecha ainda. Então, a gente precisa reduzir muito mais o desmatamento para poder fazer uma diferença com a nossa restauração, né? Isso digo na Amazônia, em grandes partes, né? No estado de São Paulo, em outras regiões, a história é um pouco diferente, né? Tem uma relação muito grande com a água, proteção de mananciais, que eu diria que é a restauração prioritária, né? E eu acho que algumas ações já existem muito importantes. A Icatu Xingu, ali na região, no sudeste da Amazônia, na bacia do Xingu, foi algo fenomenal, né? Conduzida principalmente pelo ISA, com várias instituições, mas que realmente integrou produtores rurais, populações indígenas, povos indígenas, dentro de um conceito de troca de semente, produção de semente, para a restauração de algumas áreas que são super importantes, principalmente para recursos hídricos. Porque nessas regiões, eu acho que um exemplo importante a gente falar de restauração, que a gente não pode fazer em todo lugar. É muito custoso, é muito difícil nesse momento. Então, quais são as regiões prioritárias para a gente fazer a restauração? E o ISA falou, bom, é o Icatu Xingu, porque a gente tem a drenagem da bacia, né, que vai dentro do Parque Indígena do Xingu, que traz boa parte dos alimentos para as populações que vivem ali, estão sendo degradadas pela agricultura, por pastagens, etc. Então, vamos restaurar, fazer restauração desses mananciais, dessas nascentes, e eu acho que foram exemplos fantásticos. Daí, se a gente olha mais do ponto de vista técnico, realmente, então, são vários níveis de dificuldade. Tem, eu acho que eu diria, no extremo, o nível mais fácil, bom, deixa a floresta voltar, né? E eu acho que essa tal da regeneração natural. E a gente precisa de alguns elementos para que isso ocorra. E várias dessas regiões a gente tem. Então, precisa ter floresta perto,
ou seja, tem que ter alguma floresta, alguma árvore produzindo os frutos e as sementes. A gente tem que ter, normalmente, bichos, né? Pássaros, mamíferos, até outros que carreguem essas sementes e dispersem na paisagem. Então, a gente precisa de uma certa complexidade biológica para que a floresta, ou pelo menos a regeneração natural, faça o serviço que a gente faria com trator ou com pessoas indo para aquele campo. E quando isso ocorre, os produtores podem, eu acho que, deixar de gastar muito dinheiro nessas situações. Só um parênteses aqui, a gente teve um estudo muito legal mostrando que as áreas queimadas dos nossos experimentos né, começaram a se regenerar por vários meios, mas um deles foi através de cocô de anta. Então, as antas gostaram da área queimada, elas ficavam bastante ali e elas voltavam sempre para dispersar a semente, já com o certo com o adubo, e alguns besouros rolabostos acabam dispersando as sementes que estavam naquele né, bolo de nutrientes com sementes. Então foi bem interessante, né? Agora, se a gente vai para o outro extremo, áreas que são isoladas, né, com uma gramínea, um capim invasor, normalmente o andropógon, que vem muito da África nesses capins, muito difícil que a vegetação arbórea ou florestas consigam se regenerar facilmente. E daí, nesses casos, tem que ter uma intervenção muito grande, muito custosa, muito difícil. Daí precisa de algumas espécies específicas, então tem que ter um viveiro, tem que ter toda uma rede de produção de sementes, de distribuição de mudas ou sementes, e isso não é uma tarefa trivial, eu diria. E muitas vezes o maquinário que a gente precisa para fazer restauração compete, às vezes, com a necessidade do produtor. E por que eu estou falando isso? Não é que a restauração é impossível. É possível, tem que ser priorizada, mas enquanto a gente desmata muito na Amazônia, o nosso esforço para fazer a restauração tem que ser muito estratégico, né? Porque não que seja uma coisa ou outra, né? Mas a gente precisa também investir muitos esforços para reduzir o desmatamento. 10 mil quilômetros quadrados é muita coisa que a gente tem desmatado, né? E queimado tudo isso e alguns fogos adentrando a floresta. Daí a gente vai lá e gasta muito recurso para fazer restauração de uma área muito menor e não vai ser igual, né? Então, a gente não pode perder essa perspectiva quando a gente fala de restauração. Não, é bem legal o que você está falando, né? E outra coisa que eu teria curiosidade, né, se você puder falar para a gente, tem espécies, né, que demoram décadas para crescer, né? A Amazônia, né, é um berço delas, né? Se pudesse falar um pouquinho dessa importância, as pessoas às vezes não entendem, né, que demora às vezes seculares, né? Árvores seculares. Sim. Se pudesse falar um pouquinho a respeito. Tem algo que a gente chama de sucessão ecológica, né? Então, normalmente, quando uma área é aberta ou tem um grande estupro, um fogo, uma tempestade, daí tem algumas espécies que dominam, que são super boas em pegar muita luz, muita água e crescer muito rápido. Essas espécies normalmente são restritas, não tem muitas espécies que fazem isso na floresta, né? São algumas. E daí, quando você olha a diversidade de áreas que sofrer algum distúrbio, desmatadas, é menor. Mas ao longo do tempo, a diversidade vai aumentando, porque tem pouca luz. Daí fica uma competição por luz e as espécies ficam ali, um monte de espécies esperando. Cadê minha vez? Cadê minha vez? Cadê minha vez? Surge um espacinho, ela começa a crescer. Daí a outra fala, bom, perdi minha vez. Daí algumas morrem e outras podem ficar ali um tempão. Uma pesquisadora, uma colega minha, Susan Trumbore, ela mede a idade de árvores na Amazônia, e utilizando uma técnica de carbono 14, que o carbono que foi incorporado, até você pode pegar na sua gordurinha, né? Quando a minha gordurinha do meu pneuzinho foi incorporado? Será que foi na época que eu fazia a faculdade, ou foi quando eu morei em Santarém, ou foi, etc. Mas, enfim, ela faz isso para árvores. E ela viu que tinha algumas árvores desse tamanho, assim, ó, né, bem pequenininhas,
que ficam ali no subbosque da floresta tinham 350 anos. Imagina, uma árvore pequenininha. Algumas árvores maiores, que ela viu, tinha perto de 1000 anos, que não era a média da floresta, né? Mas eu diria que esse processo de sucessão que eu falei, que as espécies crescem rápido, daí gera um ambiente diferente, que algumas espécies não se adaptam, outras sim, e daí muda de novo o ambiente, muda de novo, muda de novo, muda de novo. Pode demorar até 200, 300 anos para a floresta meio que se ficar parecida com o que era, ou pelo menos ter uma característica que a gente não perceba mais se é ou não sofreu ou não distúrbio. Então, se a gente desmata muitas áreas e tenta colocar uma no lugar, ou pelo menos pode demorar muito tempo. Por isso que é super importante a gente manter as florestas que estão lá. Porque é um tiro no pé, né? A gente desmatar um monte ou degradar um monte e depois tentar recuperar com um esforço gigantesco do outro lado. E a gente tem também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que vida terrestre, vida aquática, temos também as próprias convenções, né? Das mudanças climáticas. Tendo todas essas pressões que você está citando, né? Que não só nesses estudos, mas em outros, né? Que vocês também fazem, como é que você vê, assim, a prospecção de cenários, né? Dentro do que vocês estão avaliando? Sim, não, é super importante. Eu acho que tem uma visão global de como, eu acho que atingir algo sustentável, pelo menos um desenvolvimento mais sustentável, menos danoso para a região. Agora, sair desse plano mais teórico, né, de grandes políticas para implementação, que é um desafio muito grande, eu diria. Eu acho que boa parte da população concorda que a gente tem que reduzir a pobreza, fome, a gente tem que reduzir os impactos ambientais, perda de biodiversidade. Eu acho que trazer educação, produzir mais alimentos com menos impactos, etc., né? De todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora, a implementação disso, acho que tem que ter uma parte muito grande, eu acho que de leis bem desenvolvidas, né? Acho que tem que ter uma certa, eu acho que engajamento da população em geral, mas também a gente tem que ter incentivos. Eu acho que não é só na punição que a gente consegue chegar lá. E para mim, eu acho que a redução do desmatamento em quase 80% no período de 2008 a 2014 para a Amazônia brasileira foi um exemplo muito interessante, né? Que você vê todos os ministérios, basicamente relacionados a desmatamento, desenvolvimento na região da Amazônia, foram, eu acho que, ouvidos e teve uma discussão muito grande para criar um plano estratégico de redução do desmatamento. E foram muitas linhas de ação, eu acho que tanto de incentivo, né, para não desmatar, quanto punição para quem desmata ilegalmente. E eu acho que dá uma oportunidade, ou pelo menos alguma outra oportunidade, para quem realmente depende daqueles recursos naturais. Então, são ações muito integradas. E eu acho que olhando para frente, né, qual que é a grande perspectiva? Eu sou um otimista, né, porque eu acho que não tem outra opção. Mas se a gente olha o que aconteceu nos anos 80, 90, até o início dos anos 2000, era basicamente expansão e degradação. E nos anos 2000 começa um esforço de falar, olha, o futuro vai ser mais sustentável, o futuro não vai permitir que tenha tanta violência no campo, o futuro não vai permitir que tenha tanta queimada, desmatamento ilegal e todos os danos que vêm com esse tipo de desenvolvimento da região. E teve, eu diria, que um engajamento muito grande do setor privado nessa época, que participou, de certa maneira, da moratória da soja, né, do setor inteiro. Falou, olha, a gente não vai comprar soja de áreas que foram recentemente desmatadas. E eu acho que se criou uma visão de futuro de longo prazo mais sustentável, né, alguns setores da economia. E recentemente, eu acho que esses setores têm sido desafiados, né, o sistema de desenvolvimento da região. Então, de falar, bom, vamos colocar bandido, grileiro e produtores rurais sérios no mesmo pacote, né? Que é algo, eu acho que traz um pouquinho de teste para esse setor produtivo sério.
eu diria que hoje em dia, se eles conseguirem passar esse período de ataque que tem ocorrido, né, muito para esse sustentabilidade da região, a gente pode sair desse processo bem fortalecido. Mas a gente precisa de vários elementos, né? A gente não pode só ter o setor privado sério que tentando seguir a lei para atingir o desenvolvimento sustentável na região. A gente precisa do engajamento, né, do governo em diferentes níveis. A gente precisa de punição para quem vai descumprir a lei de certa maneira, e a gente precisa, eu acho que, do engajamento, entender as consequências de toda essa degradação. O que eu acho que é um pouco difícil é que esse processo demora, né? Então, demorou para a gente conseguir reduzir o desmatamento. Foram quase 10 anos ali de esforço de um grupo gigantesco da sociedade que a gente conseguiu. E daí a gente começa a destruir rapidamente e demora bastante tempo para a gente conseguir construir todos os elementos necessários para que o desmatamento não, né, tome conta da região. São as ações de comando e controle, né, que a gente vê, né, e também a desmobilização dos órgãos, né, ICMBio, IBAMA, enfim, né, tem todo um histórico, né, que a gente vê nos últimos anos, né, nos últimos meses também. Mas tem uma coisa também que relacionada à Amazônia, que está sendo pauta, né, recorrente, que é a bioeconomia. Né? Eu gostaria de saber se, dentro, né, dos estudos que vocês fazem, a bioeconomia também entra, né, como um mecanismo para poder superar essa fase. Olha, a gente não estuda diretamente a bioeconomia, a gente estuda mais esses grandes commodities que têm, acho que, tomado conta da região. E eu acho que a grande dúvida, né, é se tem um incentivo, ou pelo menos ações que permitam que a bioeconomia seja mais atraente para um grupo grande de pessoas do que esse grande agrobusiness, né? Que não necessariamente é o responsável pelo desmatamento. Ou seja, o que compensa mais para o produtor? A bioeconomia ou esses grandes empreitadas de colocar pasto e soja e outros commodities? E eu acho que a grande diferença, né, o custo que a gente não coloca nessa equação, é o custo ambiental e até social em algumas ocasiões. Então, se a gente fala assim, bom, quanto de carbono que tem na floresta, quanto de água que esse sistema cicla, quanto de biodiversidade que existe, como isso permite com que o sistema seja uma qualidade de vida muito melhor para a população gigante. Tudo isso a gente não coloca na conta, né? Quando a gente perde esse sistema, isso é dado, assim, fala, bom, isso não deve ser considerado. Quando a gente faz a conta de dinheiro com dinheiro, às vezes é muito injusto a gente ver um sistema que mantém a floresta em pé, e eu acho que provê muito mais para populações locais, que não causa migrações para a cidade, problemas socioeconômicos gigantescos locais. Tudo isso é desconsiderado, né, no nosso atual desenvolvimento para a região. E é um desafio, acho que, mudar esse paradigma, que, né, pequeno produtor, pessoas locais, não tem como competir, né, com produzindo soja e pastagem com grandes áreas, né? O modelo existente depende de escala, né? Plantar em áreas gigantescas e ter uma margem de lucro bem pequena por área, mas se você juntar todo aquele dinheirão, é bastante. Se você tem um pedacinho de terra e tenta reproduzir o modelo em larga escala, ele não funciona intrinsecamente. A gente precisa mudar esse paradigma se a gente quiser prover para as populações locais e manter a floresta em pé. E você, Paulo, você tem várias pesquisas além dessas, né, que você conduz ou participa. Eu gostaria que você ficasse à vontade para falar também, né, fazer suas considerações e falar também a respeito dessas pesquisas. Ah, sim, sim. Muito obrigado. Olha, a gente tem muito olhado para qual o futuro da Amazônia que a gente pode ter, né? Então, a gente pode ter um futuro da Amazônia mais quente, seco, com mais fogo, degradação, desmatamento.
mas também tem um futuro que a gente pode evitar várias perdas. Eu acho que a gente coloca ali qual que é a nossa opção, ou pelo menos opções para desenvolver a região. E os desafios são maiores e crescentes conforme, né, a população cresce, consome mais proteína, o clima muda, mas a gente também tem várias iniciativas super interessantes para poder manter a floresta em pé e provendo vários serviços para a nossa sociedade. Eu acho que saber quais os caminhos que a gente pode escolher e a consequência disso para a sociedade são super interessantes e algo que eu tenho estudado bastante. E um pouco além, né, de que falar assim, a floresta tá ou não tá ali, porque a gente pode ter uma floresta em pé, como a gente tem 80, 82% ali da Amazônia, mas uma área grande está sendo transformada meio invisivelmente, né? A gente não consegue detectar muito bem com satélites. Então, eu acho que entender um pouco mais como está mudando e a consequência disso é super importante para a gente ir além daquele número. A gente tem tantos por cento de floresta em pé, mas quanto dessa floresta ainda está saudável? Né? E onde a gente tem que, eu diria, criar situações ou elementos mais sustentáveis para que ela possa voltar a ficar mais saudável. Bom, gratidão.